São Paulo é uma distopia cyberpunk do mundo real. Vambora. Exatamente isso aqui nesse vídeo, só de ter lido o título, que é aquela máxima, né? Sempre que alguém fala que São Paulo é uma cidade cyberpunk, surge aquela máxima. Fala, Ricardo. De que São Paulo não é uma cidade cyberpunk, é uma cidade só punk mesmo, né? São Paulo não teria, supostamente, a parte cyber do cyberpunk, né? E isso acontece principalmente por conta da estética dos filmes, dos desenhos, dos jogos, né? Que mostram aquelas cidades cheias de telões, cheias de neon, cheio de arranha-céu, aquelas cidades todas tecnológicas, né? Que acabam lembrando muito as grandes cidades da Ásia ou a Times Square mesmo de Nova York. E São Paulo realmente não tem essa estética, né? Tanto por uma questão cultural mesmo, como também por conta da Lei Cidade Limpa que tem aqui desde 2007, que proíbe, né, esse tipo de publicidade excessiva aí e tudo mais, né? Mas eu sinto realmente, né, que nos últimos anos o cyberpunk ele veio passando por esse processo de despolitização, tá ligado? Tem muitas... Porra, é um filtro que ele bota, velho? Como que ficou mais bonita São Paulo no vídeo dele? Ficou, cara. Filtro cinematográfico? No início. Loucura. Obras genéricas hoje em dia, né, que se autodenominam como sendo cyberpunk só porque a história acontece em alguma cidade cheia de... O cara vive num filme, mano. Porra, é essa? Não. Se eu falar agora, vai estar uma merda. Na Liberdade? Porra. Então, eu acho que é comum que as pessoas venham entendendo o cyberpunk ou associando o cyberpunk só com a estética mesmo, né? Como se fosse só uma estética vazia. E as pessoas acabam ignorando. Velho, como é feio, né, mano? Pô, cara, desculpa, gente. Muito feio, cara. Dá até desânimo, cara. Mas assim, é bonito. No final das contas. Porque a câmera dele deixou bonita. Agora, muito feio São Paulo, alguns lugares. Não dá. O bagulho é... Porra. Toda a crítica política, toda a crítica social que tem por trás. O bagulho caído. Aí você viu ali, como é que é o nome daquele bagulho japonês ali? Aquele... Não é, caralho, portal. Eu ia falar portal. Tem um monte desse agora no YouTube pra você pegar. Como é que é o nome daquele bagulho ali que você atravessa por ele? Pô, tudo... A galera tudo deteriorado. Isso aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Essa parada aqui. O portão Tori. Tori, né? É isso. Olha lá, ó, tudo deteriorado. Vagabundo não respeita nada. Bom dia, mano. meu rei. Você tinha falado no Flow Games que iria me desbloquear no Insta por conta do GIF que mandei de você dançando no Rodrigo Faro. Se puder, me desbloqueia lá. Não vou. Meu IG é Luzcas. Foda-se, não vou desbloquear. Foda-se. Beijos. Demorou pra mandar beijos. Foda-se, não vou desbloquear, não. Fica mandando foto aí, porra, posta uma foto lá, maneira lá, porra, o cara me vem postar gif de Rodrigo Faro, vai tomar no cu, depois te desbloqueio lá, mano. A parte... Lembra depois. mais conceitual do cyberpunk, né, além de qualquer questão estética, ignorando qualquer questão estética, São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que Hong Kong, né, que são duas cidades que são usadas como referência e que são duas cidades em que eu já estive, inclusive, né, tem vários vídeos sobre elas aqui no canal. E mesmo tendo morado em Tóquio por todo esse tempo, eu... Xenindosca mandou R$50. Ó o homem aí, o brabo! Bom dia, que todos tenham um ótimo final de semana. Cross, Jurei, um grande abraço e sucesso. Uma dica para os dias atuais. Cabeça fria, boca fechada e bolso cheio. É isso, Jota. Você traduziu o sentimento que é bom cultivar. Bastante claro que São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio, tá ligado? Na verdade, a maioria das histórias cyberpunk acontecem em cidades decadentes, né? Em sociedades atrasadas, né? Cidades onde a gigantesca maioria da população só tem acesso a tecnologias defasadas, tecnologias antigas, tecnologias antiquadas, tá ligado? A questão é que, como essas histórias acontecem no futuro, mesmo as tecnologias antigas, as tecnologias antiquadas que são mostradas nessas histórias, já são mais avançadas do que as tecnologias que a gente tem hoje aqui no mundo real, tá ligado? E isso que acaba causando a impressão nas pessoas de que uma cidade cyberpunk seria uma cidade extremamente tecnológica, tipo Xangai, tá ligado? Mas Xangai não é cyberpunk, Xangai é uma cidade extremamente...
Aê, Jota! Tamo junto, meu irmão. Total de 165 inscrições aí enviadas pelo chat. Tamo junto. Brabo. Realmente moderna, né? Uma cidade que tem infraestrutura, que tem tecnologias de ponta do nosso tempo. E uma cidade cyberpunk é uma cidade literalmente atrasada, né? Tecnologicamente falando, socialmente falando mais ainda. E é uma cidade onde só uma elite muito pequena e muito rica tem acesso às comodidades da tecnologia. E isso a gente tem em São Paulo, né? Isso a gente tem em São Paulo de sobra. Aqui em São Paulo a gente tem CEOs indo de casa pro trabalho de táxi aéreo, né? A gente tem empresas de táxi aéreo, de helicóptero, né? Que levam os caras de casa pro trabalho, né? É um tipo de empresa que, assim, 99% da população de São Paulo não tem acesso. E é uma empresa destinada só a uma elite muito pequena, e é um serviço extremamente tecnológico, né? Você poder voar pela cidade, tá ligado? Para ir para casa, para ir pro trabalho. Aqui em São Paulo a gente tem também esses condomínios de luxo que tem essas empresas de segurança privada. Eu já vi casos de empresas de segurança privada que usam drones de vigilância para fazer rondas automatizadas ali de tempos em tempos, para checar os arredores, né? O matagal, às vezes, que tem atrás do condomínio, para ver se não tem ninguém, né? Câmera com reconhecimento facial e tudo mais. Então, parafraseando o William Gibson, né? O futuro ele tá aqui, ele só não tá bem distribuído, né? O futuro está aqui em São Paulo também. Ele só não tá bem distribuído, ele só não é acessível para a maioria das pessoas. E isso é cyberpunk. Exatamente isso é cyberpunk. Cyberpunk é desigualdade, cyberpunk é feio, né? Ninguém quer viver numa cidade cyberpunk, ninguém deveria querer viver numa cidade cyberpunk. Se as pessoas querem viver, é porque elas estão entendendo errado, né? A mensagem que as obras estão passando está errada. E eu acho que parte dessa romantização que a gente tem hoje em dia vem justamente da despolitização do gênero, né? Quando você tira a crítica, acaba sobrando só a estética, né? E aí fica essa impressão, como se Tóquio, como se Xangai, que são cidades extremamente desenvolvidas, que têm qualidade de vida muito boas, fossem cidades cyberpunk, quando na verdade São Paulo sim é muito mais, tá ligado? Inclusive, é interessante isso. Caralho, o vídeo do moleque tá bonito pra porra, botei no 4K aqui, é doido. Muitas dessas histórias, a maioria delas provavelmente, que nem o Blade Runner mesmo, Neuromancer, o próprio 2077, né? Essas histórias elas se passam em cidades americanas, cidades nos Estados Unidos. Algumas delas são fictícias, algumas delas são cidades reais, né? Mas são sempre nos Estados Unidos. Só que vale a pena lembrar, isso é uma coisa que eu já falei aqui diversas vezes, que todos esses universos eles foram criados nos anos 70 e 80, que era quando o Japão vinha passando pelo milagre econômico, né? E naquela época os economistas diziam, muito ingenuamente, diga-se de passagem, né? Que em breve o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e se tornaria a maior nação do mundo. Então, olha só, né? Os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos não é mais o centro do mundo. Os Estados Unidos não é mais o império dominante. Ele é um país de capitalismo dependente, é um país dominado pelas corporações japonesas. Na verdade, parte da crítica do cyberpunk é demonstrar exatamente isso, né? É mostrar como seria para os Estados Unidos provar o próprio veneno. Porque no mundo real, né, as corporações americanas estão aí espalhadas pelo mundo todo, né, extraindo riqueza de países menos desenvolvidos, né? E o consumismo americano é sustentado com base nessa exploração. Né? Tipo assim, pode ter alguém aí, mas pô, o conteúdo do cara, ele anda na rua e mostra imagens. Não, senhor. Ele tá desenvolvendo um raciocínio aqui. E ele tá desenvolvendo um raciocínio que tá indo de acordo com o que ele tá mostrando. Então ele tá posicionado dentro de uma grande metrópole, falando sobre essa grande metrópole, fazendo comparações, trazendo também interações com outras mídias, né? No caso aqui, livros, filmes, trazendo a ficção, né? Como é o cyberpunk. E pô, isso aí é um conteúdo foda, porque você tem a retenção, que é você segurar o público enquanto tá vendo imagens, andando na rua, enquanto você tá passando a informação. Muito legal, não tinha visto ainda vídeo desse rapaz, não. Muito legal. De países menos desenvolvidos. Uma gameplay de fundo e fica falando. A diferença é que ele está vivendo enquanto fala. Muito legal. Parte das corporações americanas. Então essas histórias, elas mostram como seria se o Japão tivesse feito a mesma coisa com os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos tivesse sido colonizado culturalmente por meio das corporações japonesas instaladas lá, né? É algo que não aconteceu. Os Estados Unidos se manteve até hoje a hegemonia global, né? A maior economia do mundo até hoje. Mas é interessante notar
que os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos estaria numa posição muito parecida com a que o Brasil está hoje, tá ligado? O Brasil, sim, é um país da periferia do capitalismo, um país muito pouco industrializado, né? Um país que fica ali orbitando. Aquilo lá no fundo antes, que tava aparecendo um castelo, é um teatro, não é? Isso aqui? É. Porque tem uma igreja na Praça da Sé que é uma coisa linda, tá? Nem parece Brasil aquilo. É que eu já fui aí quando eu tinha 10 anos. Eu lembro desse negócio aí. Eu não sei se é um teatro. Periferia do capitalismo, um país muito pouco industrializado. Porque aqui, ó, né? Aqui, um país deixa eu ver. Que fica ali. É a Sé mesmo, só que é a parte de trás. É o que eu te falei. Tem a igreja que é a da Praça da Sé, que nem parece Brasil. Deve ser isso aí mesmo. É um país da periferia do capitalismo, um país muito pouco industrializado, né? Um país que fica ali orbitando as grandes economias, assim como nas histórias os Estados Unidos estariam orbitando o Japão, né? Então... Aqui eu também, Juregão, eu sou de São Paulo, mas eu tô a 40 minutos aí do centro aí de São Paulo, entendeu? Eu sou mais do ABC, eu sou um pouco mais distante do centro de São Paulo, mas ali é a Igreja da Sé também. Há de se imaginar que... Juregão, pra você dar um rolê no centro, olha, eu não recomendo não, Juregão. O centro de São Paulo é um lixo. O centro de São Paulo é um lixo absurdo. Lugar feio, esquisito. Nossa senhora. Ação socioeconômica. Tem lugar bonito, tá? Por exemplo, a área da Paulista é uma área muito bonita, pô. Né? Mas ali a gente tem simplesmente as maiores empresas. A gente tem rádio, tem televisão, a gente tem big empresa ali e tudo. A área da Paulista ali é uma área muito bonita. Mas, caralho, você cai na boca do lixo de São Paulo é um bagulho terrível, velho. É feio demais. Econômica dessas cidades americanas que são retratadas. Chemindo mandou R$10. Cross, dá uma olhada nessa. Câmeras Sony Alphase VI 10L, gostei muito. Boas imagens com compensação noturna. Eu tô ligado qual que é essa aí, Jota. É muito foda. É muito foda. Histórias seria muito mais parecida com a de São Paulo, que tá num país periférico, do que com a de Nova York ou a de Tóquio. Tá ligado? Tanto é que o próprio Mike Pondsmith, que é o criador do Cyberpunk 2020, que serviu de inspiração para o 2077, né? Ele já chegou a dizer num post do Reddit que quando ele descreveu Night City pela primeira vez, ele imaginou algo muito parecido com São Paulo, né? Ele literalmente citou São Paulo como uma das principais inspirações dele lá nos anos 80, na hora de criar Night City. Então, né? Quem somos nós para dizer que São Paulo não é cyberpunk? O problema é que nem eu falei, né? Provavelmente a estética do Ridley Scott lá no Blade Runner vendeu muito mais, né? As pessoas ficam deslumbradas com aquela cidade-zona, com aquelas luzes. Que vai lembrar que na época que esse filme saiu ninguém ligou, todo mundo achou uma bosta, depois com o tempo ele foi ficando cult. Tudo mais. Então, acabou que com o tempo o gênero ficou associado diretamente a alguns elementos estéticos muito específicos que não necessariamente refletem o conceito da coisa, tá ligado? Porque além da desigualdade extrema, que inclusive se reflete na própria paisagem urbana mesmo de São Paulo, parece mentira, né? Parece mentira que Paraisópolis e Faria Lima estão a 9 quilômetros um do outro, né? 20 minutinhos de carro da sede do Google para uma das maiores favelas do Brasil, provavelmente da América Latina, né? Mas além de tudo isso, ainda tem diversas outras questões, inclusive a questão do hibridismo cultural, principalmente, né? O Brasil é um país muito diverso. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão de todo mundo, né? E a maior parte dessa comunidade está aqui em São Paulo, lógico, no bairro da Liberdade, que a gente acabou de passar. A mesma coisa com a comunidade libanesa. Inclusive, se a gente pegar toda a comunidade libanesa do Brasil, contando com os descendentes, né, que já nasceram aqui, o Brasil tem mais libanês do que o próprio Líbano, para vocês terem uma noção, né? A comunidade libanesa no Brasil é maior do que a população do próprio Líbano, né? E a maior parte dessa comunidade, da mesma forma também, está aqui em São Paulo. A comunidade chinesa também, muito forte aqui em São Paulo, principalmente ali na região da 25 de março, né? Cada vez mais vem aumentando, já se estima que tenha pelo menos 200 mil chineses vivendo só na cidade de São Paulo. Isso sem falar dos coreanos lá do Bom Retiro, dos italianos lá do Bexiga, dos angolanos, né? Outros povos da África, outros povos da Europa. Enfim, é uma cidade extremamente multicultural e a forma como essas culturas interagem e se mesclam mesmo, né, dentro de um cenário de desigualdade extrema como é o daqui de São Paulo,
é muito cyberpunk, né? Isso é muito cyberpunk. Principalmente na região do centro, nesses bairros com maior incidência histórica de imigração. É muito comum, né? Você tá andando na rua, você escuta alguém falando árabe numa orelha, alguém falando mandarim na outra orelha. Tudo isso é muito interessante, né? Fora isso, também não dá para deixar de falar do crime organizado, né? Muitas comunidades aí onde o Estado não chega, o crime organizado assume as funções de um microestado, né? Como se fosse uma cidade dentro de uma cidade, com uma economia independente, uma cultura independente, né? As milícias, da mesma forma, atuam ali como se fossem microestados, e até mesmo alguns desses condomínios de luxo de São Paulo, que eu falei, né? Eles quase que funcionam da mesma forma também. Essas empresas de segurança, elas atuam quase como se fosse um microestado ali dentro das dependências daquele condomínio também, né? Então, nos dois extremos, né? Tanto na extrema pobreza quanto na extrema riqueza, a gente tem a formação desses microestados, dessas comunidades que agem quase como se fossem cidades dentro de cidades, né? Culturas, microculturas dentro de culturas maiores, né? Edilin mandou R$10. Porque o Cyberpunk, Cross, o que ele compensa por mais, alguns autores, pagar Game Passa e jogar em um PC mediano e na nuvem. Ou pagar a PSN e jogar no PS4. Nossa, cara, sei lá. Que pergunta doida. Como assim, cara? O que compensa mais, pagar o Game Pass e jogar em um PC mediano na nuvem? Ou pagar a PSN e jogar no PS4? Que loucura, vou deixar o chat responder aí pra tu, mano. Como sendo a retratação de uma distopia pós-moderna, né? A pós-modernidade é o período da história em que a gente está vivendo, né? É o período pós as grandes guerras, pós as grandes ideologias do século XX. E uma das principais características desse nosso tempo é a fragmentação, né? É a rejeição de grandes narrativas unificadoras, né? Um niilismo estrutural, um fatalismo enraizado, né? Aquela sensação de que o mundo é uma merda e não tem nada que você possa fazer para mudar, né? Isso é muito cyberpunk, né? E no vácuo que se forma dessas grandes ideologias, dessas grandes narrativas, começam a surgir pequenas tribos, né? Microcomunidades de pertencimento, que nem os caras falam, né? Esse é um comportamento que é ainda mais amplificado pela internet, pelos algoritmos, né, que separam as pessoas em bolhas de interesse, e aí você fica só naquela bolha, você, né, a sua opinião bate na parede e volta para você, só fica reverberando ali dentro daquela bolha, né, e você tem a impressão de que a sua bolha é o mundo inteiro, né, e em cidades tão desiguais como São Paulo, a mesma coisa acontece a nível urbano, né, a vida de um morador da Vila Olímpia é tão diferente da vida de um morador da Brasilândia que eles são estrangeiros um pro outro, tá ligado? Mesmo estando morando ali a poucos quilômetros de distância um do outro. Eles têm culturas diferentes, eles vivem em bolhas completamente diferentes, e a experiência de São Paulo de cada um deles é completamente diferente, tá ligado? Essa é mais uma característica que faz de São Paulo muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que qualquer outra cidade de qualquer outro país desenvolvido, né? Uma distopia pós-moderna, uma cidade completamente fragmentada, socialmente falando, né? E a forma como a tecnologia é apropriada por essas diferentes bolhas é que torna isso cyberpunk, né? Que nem a gente falou, né? Tem gente que vai de helicóptero pro trabalho enquanto a gigantesca maioria da população tá ali espremida num busão que vai quebrar no meio do caminho e vai ter que parar na enchente. Cuidado, meu mano Baca Gaidin. Vai ter a galera te problematizando. Já que você está tentando ligar Cyberpunk, uma obra fictícia, à desigualdade de São Paulo, vão querer te transformar como um vilão. Cuidado, cuidado. É ou não é, Juregão? É isso, não é? A galera problematiza tudo, sempre tem. Ai, como é que você pode pegar um assunto tão sério como é a desigualdade em São Paulo e brincar com isso, dizendo que é Cyberpunk? E mesmo sem saber que Cyberpunk, né, trata-se também muito disso. Exatamente. Ai, mano. Gente, tá ligado? Isso é Cyberpunk, né? E ainda sobre isso, todo o submundo também, né? Que se forma dentro dessas bolhas, essas economias paralelas, o tráfico de drogas mesmo, o tráfico de armas, prostituição, a corrupção mesmo, né? A marginalidade como um todo, tudo isso também acrescenta. Na verdade, a maior parte dessas histórias, elas focam justamente nessas questões do submundo, né? Então, né, por mais que o background ali seja uma cidade toda tecnológica e cheia de telão, né? A história realmente, as histórias cyberpunk acontecem em cidades como São Paulo e não como Tóquio, né?
Mas, assim, né, quando a gente está falando de distopias desse tipo, o principal que não pode se deixar de falar é, no fim das contas, sobre como as grandes corporações atuam sobre a vida das pessoas, manipulam as pessoas, exploram as pessoas, oprimem as pessoas, né? E o caso da Enel aqui em São Paulo é muito simbólico, né? A Enel é uma empresa privada italiana, né? Que hoje é a única distribuidora autorizada de energia elétrica aqui de São Paulo, né? Ou seja, é um serviço essencial da cidade, um serviço que todo mundo precisa, né? Eletricidade, que é completamente monopolizado por uma empresa privada estrangeira, né? Tanto que em 2023, 2024, São Paulo passou ali por longos períodos ali de apagões, né? E a empresa não foi responsabilizada direito, porque, né, afinal de contas, ela é... Em 2024, em 2023, em 2022. Sempre tem período de apagão. A única que presta esse serviço por aqui. Teve um que foi bizarro. Que ano que foi, mano? Teve um que foi bizarro, cara. Aqui, então ela não precisa se preocupar tanto assim com a qualidade do serviço, né? Porque ela não tem concorrência, ela não tem com o que se preocupar, né? E teve um outro caso que me chamou muita atenção logo que eu voltei aqui pro... Foi 2009, né? Pô, teve um que foi bizarro, cara. O bagulho foi muito marcante. Brasil, agora mês passado, que foi o caso dos ônibus de São Paulo que estão sendo apedrejados nas ruas. Eu não sei se vocês viram isso. Esse é um problema que está acontecendo ainda agora. Parece que até julho... Não, mas não, esse daí foi da usina, que foi no Brasil inteiro. Não é esse que eu tô falando, não. Teve um que foi aqui em São Paulo só, que foi bizarro também. Ficou 4, 5 dias. Eu não vou lembrar o ano que foi. Desse ano, já tinham sido mais de 800 ônibus apedrejados nas ruas. E o pessoal que pega busão aqui de São Paulo tá com medo, tá ligado? Eu vi o pessoal sentado na janela protegendo a cabeça com a mochila, com medo de ser atingido com uma pedra, né? Quando o ônibus não tá tão lotado, o pessoal tá até evitando sentar perto da janela para não ser atingido por pedra, para vocês terem uma noção. E aí, eu vi uma reportagem na TV que tinham acabado de prender um morador de rua que tinha sido flagrado tacando uma pedra na janela de um ônibus. Aí perguntaram para ele por que ele tinha feito isso, ele disse que não sabia exatamente o motivo, ele só disse que um cara tinha pagado R$7 para ele. Não, mas vem cá, o vídeo primeiro ele anda, grava tudo, depois ele vem com o microfone por cima, né? Ele tacar pedra em um modelo de ônibus específico. Eu tô ouvindo o som ambiente, tipo pingo de chuva batendo. Sim, então, é que ele gravou o vídeo antes. Aí o que ele faz? Ele provavelmente ele deixa baixinho o som ambiente, né, pra ficar gostosinho, depois ele vem com o mic. Não dá pra fazer esse vídeo na rua, pô. Tem como você raciocinar assim, não perder o raciocínio, com esse monte de coisa acontecendo, vagabundo vindo, podendo roubar teu cu, né? Barulho pra caralho, chuva, não tem como. Vez que ele passasse. Entendi. E aí, até onde eu vi, né, até o momento desse vídeo pelo menos, o caso ainda não tá 100% resolvido, tá ligado? Mas uma das principais linhas de investigação da polícia era sobre uma disputa entre duas das empresas privadas que administram os ônibus daqui de São Paulo, né? Uma dessas empresas estaria pagando moradores de rua para eles danificarem os ônibus da empresa concorrente. Quando eu escutei isso na TV, eu falei, mano, não fica mais cyberpunk do que isso, tá ligado? Não fica mais cyberpunk. Parece plot mesmo, parece uma quest secundária do Cyberpunk 2077, tá ligado? Mais uma vez, né, se é que vai ser confirmado que foi isso, que é esse mesmo caso, né? É um serviço essencial da cidade de São Paulo, nas mãos de empresas privadas, né? O transporte público nas mãos de empresa privada, que literalmente estão colocando em perigo a vida dos clientes deles, né? Dos passageiros dos ônibus, por conta de uma disputa comercial, né? E não só isso, mas ainda por cima, uma empresa privada se aproveitando ali da desigualdade, se aproveitando da miséria do povo, pagando esmolas ali para moradores de rua cometerem crime no nome dessas empresas, né? É isso, né? Cyberpunk é exatamente isso. São as pessoas, o povo tendo que se virar para conseguir sobreviver, mesmo que seja na ilegalidade, na marginalidade. E, lógico, né, as grandes empresas se aproveitando dessa vulnerabilidade para poder, enfim, conduzir ali os negócios deles, lucrar cada vez mais, se aproveitando da miséria do povo, tá ligado? Usando esse povo muitas vezes como bode expiatório. Enfim, por essas e outras é que São Paulo é sim uma distopia cyberpunk do mundo real, muito mais do que qualquer cidade japonesa, do que qualquer... Muito bom o vídeo dele, tá? Gostei, não tinha visto ainda nenhum vídeo dele, mas é uma ideia muito legal e o moleque tem o que é o principal, né? Que assim, você tem que ter uma boa thumbnail, você tem que ter um bom vídeo,
Mas você tem que ter um conteúdo legal pra reter a galera assim. E ele tem, cara. Muito legal. Passou bastante informação. E o cara puxou Neuromancer, mano. O cara puxou Gibson. Porra. Mano, cu. Então, muito foda. Muito legal. Vou ver mais. Ele tem um bom oral? Aí eu já não sei. Mas muito legal. Show de bola.